Olá, muito boa noite a todos. São agora 21 horas, está na hora de começarmos o sexto webinar do Núcleo da Infância e a Adolescência. Este é o nosso sexto, portanto, temos vindo a fazer com uma cadência de mais ou menos 3 em 3 meses, sessões que interessam a todos aqueles que lidam com esta faixa etária. Enquanto aguardamos que mais pessoas se juntem a nós, quero então aproveitar estes pequenos minutos para agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo deste ano e meio em que temos feito este projeto e a todos aqueles que colaboraram connosco até aqui e que continuam a ter interesse em colaborar de hoje em diante para que possamos fazer também mais formações e possamos continuar o nosso trabalho que tanto gosto nos dá. Hoje temos connosco mais colegas, não é, que aceitaram o nosso desafio e que irão falar sobre ISTs, portanto, infecções sexualmente transmissíveis na adolescência. Vou aguardar se calhar mais 1 ou 2 minutos para ter a certeza que mais gente nos acompanha e para depois podermos dar início ao nosso webinar. Começo por me apresentar. O meu nome é Tânia Ascensão. Faço parte do núcleo, portanto, da infância e a adolescência, e desta vez calhou-me a mim, portanto, moderar esta sessão e, portanto, tenho muito gosto, porque é sempre muito importante para nós participar de forma ainda mais ativa naquilo que preparámos durante tantas semanas. E, portanto, hoje estou aqui eu a dar a cara pelas minhas colegas também, porque no fundo estamos na base daquilo que são estas sessões e este trabalho. Bom, se calhar vamos começando, já temos 125 pessoas online neste momento. Portanto, mais uma vez, e para quem não ouviu até agora, este é o nosso sexto webinar. Desta vez escolhemos o tema das infecções sexualmente transmissíveis na adolescência. Sabemos que é um tema extremamente importante, cada vez mais presente, e, portanto, não poderia fazer mais sentido neste momento falarmos sobre este tema. Vamos perceber ao longo das sessões da importância da presença e de que importante de facto é falar deste tema nas nossas meninas que cuidamos ao nível da nossa consulta. Temos connosco hoje 3 colegas da ULS Lisboa Ocidental, portanto do Hospital São Francisco Xavier, e vamos começar com a sessão Infecções por Clamídia e Neisseria. E, portanto, passo a palavra ao nosso primeiro colega que colaborou e que vai falar em primeiro lugar, portanto, o doutor João Milhano. O doutor João Milhano é, portanto, médico interno do 6º ano da especialidade de ginecologia da ULS Lisboa Ocidental e, portanto, João, passo a palavra. Olá, muito boa noite a todos. Obrigado por se terem juntado a este webinar. Gostava antes de mais de agradecer à Sociedade Portuguesa de Ginecologia o convite para falar sobre este tema e vamos então começar. Opa. Portanto, começando, vamos falar então principalmente de Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis. São duas infecções com aumento da sua prevalência no mundo e na Europa. Falando primeiro sobre a Neisseria, um Diplococcus gram-negativo, de transmissão sexual. É capaz de provocar doença genital, mas também extragenital e tem uma prevalência estimada de 0,24%, passando para o dobro se falarmos de mulheres jovens. Quanto à Chlamydia trachomatis, é então um anaeróbio gram-negativo, também de transmissão sexual e também capaz de provocar doença extragenital e tem uma prevalência estimada de 2,76%, passando também para o dobro quando falamos de mulheres jovens.
Vamos falar principalmente de duas patologias, a cervicite, que reflete uma inflamação do colo uterino, nomeadamente a nível do endocolo, e de doença inflamatória pélvica, que remete para uma infecção aguda ou subclínica do aparelho genital feminino superior. E porquê falarmos destas duas entidades? Porque em mais de 50% destas doenças têm pela base os dois micro-organismos que falámos anteriormente. E ainda de destacar que em cerca de 15% dos casos de cervicite, esta pode evoluir para um quadro clínico de doença inflamatória pélvica. Estas infecções têm um grande potencial para se manterem assintomáticas e assim originarem sequelas a longo prazo, nomeadamente aderências pélvicas, gravidez extrauterina e infertilidade, razão pela qual poderá ser importante falarmos de rastrear estas infecções e vamos falar disso esta noite. De referir que estas duas infecções constituem notificação obrigatória no nosso Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Quanto a fatores de risco, estamos num webinar relativo à adolescência e sem dúvida que a adolescência é um fator de risco muito preeminente nestas infecções, mas também os múltiplos parceiros sexuais, ter um parceiro sexual recente, relações sexuais desprotegidas com o uso incorreto de método de barreira, já ter tido uma infecção prévia por Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis, antecedentes de doença inflamatória pélvica, um parceiro com uma infecção sexualmente transmissível conhecida, a presença de um dispositivo intrauterino e ainda a instrumentação pélvica uterina prévia. Quanto ao diagnóstico, estas duas entidades diagnosticam-se de forma clínica, mas também apresentam quadros clínicos subtilos, pelo que é necessário um elevado grau de suspeição quando estamos perante as mesmas. Quanto à cervicite, grande maioria das mulheres são assintomáticas e os sintomas majores são então o exudado mucopurulento amarelado no canal endoscervical e friabilidade deste canal. Quanto a sintomas minor, disúria e poliquiúria, nomeadamente quando temos uma uretrite associada, dispareunia, ardor, edema cervical e coitorragia. Quanto à doença inflamatória pélvica, esta caracteriza-se em 90% dos casos por uma dor nos quadrantes inferiores do abdômen, que é frequentemente difusa e bilateral e que apresenta um agravamento com a deambulação e a atividade sexual. Pode ainda apresentar uma leucorreia purulenta, hemorragia uterina anormal, sintomas urinários, sintomas sistémicos como febre, náuseas ou vômitos, uma massa anexial palpável e ainda em alguns casos uma dor abdominal no quadrante superior direito com características de dor pleurítica que configura o síndrome de Fitzhugh-Curtis. Para fazer diagnóstico desta identidade, temos critérios mínimos, são eles a dor pélvica ou abdominal inferior numa mulher jovem sexualmente ativa ou com risco elevado para infecção sexualmente transmissível, na ausência de outras causas de dor abdominal, com pelo menos um dos seguintes critérios, seja a dor à mobilização do colo uterino, a dor à palpação das áreas anexiais ou a dor à palpação uterina. Existem ainda critérios adicionais, mas não necessários para o diagnóstico desta entidade, nomeadamente a febre, a secreção cervical, que já falei anteriormente, a presença de leucócitos no exame microbiológico fresco, VS e PCR elevadas e ainda a confirmação laboratorial de infecção por Neisseria ou Chlamydia. No entanto, o diagnóstico verdadeiro destas entidades depende sempre da colheita do exudado e fica sempre a questão qual será o exudado que devemos escolher, o exudado endoscervical ou vaginal. Classicamente era descrita a colheita do exudado endoscervical, no entanto, sabemos hoje em dia que o exudado vaginal é aquele que apresenta maior sensibilidade e especificidade para a detecção destes micro-organismos e permite ainda a autocolheita por parte das mulheres e no caso das adolescentes pode ser algo importante. Para este estudado deve ser então enviado para uma pesquisa por teste de amplificação de ácidos nucleicos, podendo ser ahm, utilizado um tubo em seco ou um tubo com um meio de colheita universal e devem ser ainda enviadas amostras para exame cultural com TSA, nomeadamente fazendo uma colheita para um meio de carvão e ainda uma colheita com cotonete a seco para lamelas. Relativamente ao tratamento destas entidades, o tratamento empírico deve sempre cobrir ambas ou ambos os micro-organismos e de referir
que a Servicito, o esquema habitual que estamos habituados a ver e que é preconizado em algumas guidelines americanas, é então a administração de ceftriaxona 500 miligramas intramuscular toma única ou 1 grama se acima dos 150 quilos, associada à doxiciclina 100 miligramas per hoje, bidiário durante 7 dias. Classicamente também estava descrita em alternativa à doxiciclina a toma de azitromicina 1 grama per hoje em toma única. No entanto, sabemos que a taxa de resistência a este antibiótico tem vindo a aumentar e ele não é tão eficaz em casos de doença orofaríngea ou retal, pelo que deve ser reservado idealmente para casos em que a compliance durante os 7 dias com doxiciclina não consiga ser assegurada. E no caso dos adolescentes, este tema em particular pode ser importante. No entanto, existem umas guidelines europeias mais recentes que referem que o esquema preferencial deve passar então pela ceftriaxona 1 grama intramuscular toma única, com azitromicina 2 gramas per hoje toma única, associado ainda à doxiciclina 100 miligramas per hoje bidiário durante 7 dias. Relativamente à doença inflamatória pélvica, quando se consegue fazer tratamento em ambulatório, o esquema preferencial é então a ceftriaxona 500 miligramas intramuscular em toma única, associada à doxiciclina 100 miligramas per hoje bidiário durante 14 dias, associado também ao metronidazol 500 miligramas per hoje bidiário. Existem alguns critérios para internamento no caso da doença inflamatória pélvica, com necessidade de terapêutica parentérica, e são eles então a doença clinicamente grave, a suspeita de abscesso tubo-ovárico, a intolerância ao tratamento PEROS, baixa adesão terapêutica, ausência de melhoria ou agravamento após 72 horas de terapêutica em ambulatório, eventual necessidade de abordagem cirúrgica e a gravidez. Classicamente, a adolescência também era considerada um critério para internamento, no entanto, sabemos hoje em dia que não apresentam taxas de tratamento e de prognóstico diferente, pelo que se deve reger apenas por estes critérios de internamento. Relativamente ao tratamento de parceiros, os parceiros são habitualmente assintomáticos e por isso é necessário avaliar, testar e proceder ao tratamento empírico dos parceiros dos últimos 60 dias no mínimo. A abstinência sexual deve ser mantida até ao término da terapêutica e o esquema preferencial para os parceiros é então a toma de cefixima 800 mg per hoje em toma única, associada à doxiciclina 100 mg per hoje bidiário durante 14 dias ou, em alternativa, a azitromicina 1 grama per hoje em toma única. É muito importante seguir estas adolescentes e elas devem ser referenciadas para uma consulta de ginecologia da adolescência ou, se não for possível não existir na unidade local de saúde da área de residência, eventualmente para uma consulta de pediatria da adolescência. Esta consulta é importante para se proceder à confirmação de estudo dos parceiros, à confirmação terapêutica da adolescente e dos parceiros e a repetição de estudados ao fim de 3 meses após a terapêutica ou, nos casos em que isso não seja possível, no primeiro contacto com cuidados de saúde nos primeiros 12 meses após terapêutica. Importante também é proceder ao rastreio e aconselhamento preventivo de infecções sexualmente transmissíveis. E passaria então a palavra agora à doutora Rita Mamed. Antes de passarmos aqui à nossa próxima colega, já agora, portanto, mais uma vez agradecer ao Dr. João pela excelente apresentação, e perceber se existem aqui algumas questões por parte da nossa audiência. Antes de recebermos algumas questões, já tenho aqui uma, mas vamos esperar um pouco mais. Se calhar começo eu a fazer algumas questões que me parecem poder fazer sentido. Uma delas é, nós sabemos muitas vezes, e há muitas dúvidas relativamente ao método de colheita para o diagnóstico. Pergunto, João, qual é o espaço para a identificação na urina? Portanto, falaste na colheita do exudado endocervical como sendo preferencial. Existem algumas dúvidas, não é? Até porque há alguns estudos que falam na colheita em PCR de urina. Qual é, portanto, daquilo portanto, que tens presente, qual é o espaço de facto para o diagnóstico utilizando a PCR em urina?
Certo, existe de facto esse meio e temos possibilidade de o fazer, apesar de tudo, é um exame que apresenta menor sensibilidade e especificidade do que o exudado vaginal. No entanto, em alguns casos em que seja mais desconfortável, nomeadamente no caso da adolescência, poderá ser uma alternativa em cima da mesa, mas sem dúvida que o exudado vaginal é aquele que apresenta maior sensibilidade e especificidade e, se puder ser efetuado, é sempre preferencial. Uhum. Portanto, tivemos aqui uma colega que fez a mesma questão que eu já coloquei, portanto, penso que esta já está respondida. Temos aqui depois uma outra colega que pergunta: tratamento do parceiro, esquema da zitro isolada ou em combinação com cefixima? Aquilo que é preconizado nas principais guidelines europeias é sempre a associação de cefixima 800 miligramas com a azitromicina 1 grama. Portanto, nunca fazer toma isolada. Depois temos aqui, relativamente ao tratamento do parceiro, portanto, tratamento de parceiros, só se estes tiverem sintomas ou se o teste de diagnóstico for positivo, correto? Portanto, É, no fundo, o que eles perguntam é: não se deve indicar o parceiro porque o parceiro é positivo, ou seja, só se deve indicar o parceiro se este tiver sintomas ou se o teste de diagnóstico for efetivamente positivo. Não, aquilo que está preconizado é fazer terapêutica empírica na mesma, fazer na mesma a colheita do estudado dos parceiros, mas fazer tratamento empírico na mesma. Eventualmente, depois com testes de confirmação pós-tratamento. Uhum. Depois, Ah, temos aqui, temos aqui uma pergunta que diz: pode repetir o novo esquema proposto para o tratamento de cervicite? E tinha uma pergunta que ia um bocadinho neste sentido também. Portanto, nós na apresentação do João vimos uma proposta de tratamento que nos é mais conhecida, que vem das guidelines americanas, não é? Que já tem algum tempo, mas depois, de facto, o Dr. João falou na questão do novo, de um tratamento alternativo, segundo uma guideline europeia. Pronto, a colega está, de facto, a pedir para mostrar novamente, e eu ia perguntar, nesse sentido, se existe aqui alguma possível explicação para um esquema terapêutico para todos os efeitos. É diferente, e até, pronto, com uma antibioterapia mais abrangente, não é? Do ponto de vista europeu. E portanto, não só, novamente, se calhar até tinha interesse por as duas, novamente, portanto, comparar Uhum. aquela que é a americana com a depois a europeia, e depois, se calhar, responder no meu sentido, de eventualmente o porquê desta diferença, não é? Certo, portanto, este é o esquema habitual que nós conhecemos das guidelines americanas. Portanto, a ceftriaxona 500 miligramas intramuscular em toma única associada à doxiciclina, e este será o esquema proposto por esta sociedade europeia, em que associa a ceftriaxona no dobro da dose à azitromicina em 2 gramas, juntamente à doxiciclina. Isto tem a ver, com estudos que já foram feitos, nomeadamente pelo ECDC, relativamente à prevalência de gonorreia resistente à terapêutica habitual. E pensa-se que um dos eventuais mecanismos associados à resistência possa ser mesmo uma questão de dose que não seja suficiente para atingir as concentrações mínimas necessárias para a eliminação desta gonorreia. E, portanto, é nesse sentido que eles associam sempre ceftriaxona à azitromicina 2 grama, para cobrir a parte da naicéria e associando depois a doxiciclina para a cobertura da clamídia. Temos aqui algumas perguntas, temos aqui uma lista extensa, não vamos, pronto, conseguir responder a todas, vou aqui se calhar selecionar algumas. Ok. Portanto, aqui é uma pergunta: preferencial estudar endocervical ou vaginal? Não percebi bem, endocervical, mas depois a pergunta: e também devemos fazer colheita na orofaringe e anal sempre?
Não, só está preconizado se houver fatores de risco para isso e se houver sintomatologia. Não há assim necessidade de rastreio à partida orofaríngeo e retal. Até porque a terapêutica que estamos a utilizar já tem como intuito, a eliminação desses locais de infecção. Relativamente à notificação no SINAV, devemos declarar mesmo tratando empiricamente sem confirmação por PCR? Não, devemos ter sempre primeiro a confirmação com testes laboratoriais. No entanto, o SINAV permite notificações apenas com critérios clínicos. No entanto, como vos mostrei, queria só pôr aqui novamente a apresentação. O intuito destas duas imagens é exatamente em que uma é Neisseria, a outra é clamídia, e nós à partida não conseguimos fazer diagnóstico, são estudados muito parecidos. Portanto, a ideia é sempre esperar pelo resultado do PCR para conseguirmos fazer uma notificação mais credível. Uhum. Depois temos aqui teste de cura em 3 meses para adolescente e para o seu parceiro. Para adolescente e parceiro, sim. Uhum. Depois aqui, o parceiro deve fazer cefixima mesmo que a adolescente tenha testado positivo apenas para a clamídia. Portanto, o intuito será nós conseguirmos tratar empiricamente assim que temos um grau de suspeição, não é? Portanto, imaginemos, vemos a adolescente na urgência, temos um diagnóstico presuntivo de cervicite, fazemos terapêutica empírica para a jovem e idealmente devíamos prescrever também para o parceiro. Depois tinha aqui algumas perguntas que se calhar vão ser respondidas na próxima sessão, depois se eu achar que não foram totalmente esclarecidas, volto um bocadinho atrás. Depois há aqui uma pessoa que pergunta, está recomendado teste de cura? Já respondemos também que sim. Depois aqui, se parceiro assintomático, que tipo de colheita fazemos? No caso dos homens, aquilo que está preconizado pode ser então uma colheita de urina ou uma colheita do meato uretral. Tem que ser mesmo uma colheita com cotonete no meato uretral. Não pode ser na mucosa propriamente da glande, nem do prepúcio, tem que ser no meato uretral, porque estes micro-organismos apresentam mais apetência para a mucosa do meato uretral no caso dos homens. Uhum. Temos de facto muitas perguntas e estou muito contente com isto. Acho que há aqui muito interesse e fica desde já prometido que as perguntas que eu não consegui responder online, nós depois vamos responder através do nosso e-mail, ou seja, todas as perguntas que não foram respondidas, eu depois no final do webinar vou deixar o nosso e-mail e peço para que a pessoa que a fez volte a fazer a mesma pergunta por e-mail, para que possamos responder caso a pergunta não tenha obtido resposta no webinar, porque não, de facto são muitas perguntas, isto é ótimo, mas não conseguimos ter tempo de responder a todas. Muito bem, assim sendo, muito obrigada, Dr. João. Vamos então passar à próxima sessão. A próxima sessão vai ser sobre rastreio de ISTs. Vamos ter connosco para falar a doutora Rita Mamed. A doutora Rita Mamed é assistente hospitalar da ULS Lisboa Ocidental. Tem interesse particular pela área da infância e adolescência, o que nos deixa muito felizes, não é? Pessoas jovens que continuam a ter interesse e continuam a apostar aqui nesta área que nos é tão querida. Aliás, tem interesse ao ponto de, em 2022, ter formado a consulta de obstetrícia e ginecologia de adolescentes, portanto, a ULS Lisboa Ocidental, da qual é responsável. Portanto, doutora Rita, passo-lhe a palavra para então podermos continuar com o tema rastreios de ISTs. Olá, boa noite a todos. Cabe-me a mim então falar dos rastreios das infecções sexualmente transmissíveis. Não existem guidelines específicas para a nossa faixa etária, para a adolescência, no entanto, as recomendações existentes, tanto a nível europeu como americano, podem ser extrapoladas para esta faixa etária. Então, se pensarmos num teste de rastreio, um bom teste de rastreio deve centrar-se numa patologia que tenha um impacto significativo na saúde pública,
em que esta doença vai ter uma fase latente ou uma fase sintomática precoce que é bem identificável e que surge antes de haver danos irreversíveis ou graves, e depois é necessário que exista um teste fidedigno, que seja preciso, que a população aceite bem e que seja de fácil execução, assim como um tratamento eficaz disponível. Claro que isto não chega, é preciso que haja estruturas de saúde que possam orientar todo este rastreio e também que existam normas que definam qual a população a rastrear e como o fazer. Acima de tudo, todo este programa tem de ser custo-efetivo. Sabemos que cada vez mais se fala, quer em revistas científicas conceituadas, como a Ata Médica Portuguesa, como nos meios sociais de comunicação que têm um alcance muito maior, que as doenças sexualmente transmissíveis estão a aumentar entre os jovens, e daí também a relevância deste webinar. Relativamente à clamídia e à gonorreia, sem dúvida são as doenças cujo rastreio está mais bem estabelecido, porque são doenças frequentemente assintomáticas, têm uma elevada prevalência e têm um potencial considerável para sequelas graves e complicações. A favor do rastreio temos que pode haver um período de infecção assintomática de mais de um ano antes do desenvolvimento da doença inflamatória pélvica, e por outro lado já vários estudos mostraram que o rastreio da clamídia vai reduzir a incidência desta doença. Por outro lado, não há muita evidência científica ainda de que o rastreio diminua as complicações a longo prazo da DIP, nomeadamente a infertilidade, e por outro lado, como não há nenhum país que tenha estes rastreios em que o rastreio seja universal, é difícil estudar o impacto dos rastreios oportunistas que vão sendo feitos. Portanto, não parece para já que haja uma diminuição na prevalência destas infecções na população geral, mas sim podemos evitar o aparecimento ou o desenvolvimento de doença inflamatória pélvica nas adolescentes que testamos. Então, tanto as recomendações europeias como as americanas recomendam realizar este rastreio de clamídia e gonorreia a todas as mulheres sexualmente ativas com menos de 25 anos, onde se incluem as nossas adolescentes, obviamente, e depois também nas mulheres com mais de 25 anos que apresentem outros fatores de risco para infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente terem um novo parceiro ou mais do que um parceiro sexual no último ano, terem parceiros que têm vários parceiros sexuais ao mesmo tempo, ou o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível na própria ou no parceiro sexual. E este rastreio deve ser feito, como já foi falado, com a pesquisa de clamídia e Neisseria, com testes de amplificação dos ácidos nucleicos no exudado vaginal. Como já foi referido, a técnica da autocolheita é uma possibilidade, provavelmente mais difícil de implementar, mas isto mostra-nos como é aceitável fazer esta pesquisa mesmo sem a utilização de um espéculo, o que permite, mesmo para especialidades que não são a ginecologia, fazer esta colheita se assim o acharem importante. Este rastreio deve ser realizado anualmente e sempre que surgirem novos fatores de risco, depois especificamente nas grávidas, que acabam por ser incluídas nesta população rastreável. Temos que, naquelas com menos de 25 anos, segundo as orientações americanas, porque as europeias são omissas, a pesquisa deve ser feita no primeiro e no terceiro trimestre. Nas grávidas com mais de 25 anos, basta fazer no primeiro trimestre e no terceiro, se houver um risco elevado destas infecções. Relativamente ao tratamento, então, quando temos um teste positivo para Neisseria gonorreia, e neste caso, neste âmbito de rastreio, nós só tratamos depois de termos um resultado, é completamente diferente do que o João falou da cervicite e da doença inflamatória pélvica, em que o tratamento é empírico, portanto aqui já temos um diagnóstico, vamos tratar segundo as orientações europeias, que foi aquelas em que eu me baseei para fazer esta apresentação, uma vez que são as mais próximas à nossa população, e aqui é muito importante a sensibilidade aos antimicrobianos. As recomendações são então a ceftriaxona 1 grama intramuscular, administração única,
associada à azitromicina 2 gramas em toma única oral, sempre que não tenhamos acesso a um TSA, que no rastreio, como não fizemos exame cultural, na grande maioria dos casos não vamos ter, porque não é possível através dos testes de ácidos nucleicos. Esta azitromicina associada à ceftriaxona também parece diminuir a probabilidade de se criarem resistências às cefalosporinas, daí as recomendações europeias a associarem para o tratamento da Neisseria simplesmente. E os parceiros dos últimos 3 meses devem ser tratados da mesma forma, se possível, que muitas vezes não é fácil, uma vez que implica deslocar-se a um serviço de saúde, ou com a cefixima 800 mg oral em toma única. Relativamente à Chlamydia trachomatis, o tratamento de primeira linha é a doxiciclina 100 mg oral de 12 em 12 horas durante 7 dias, sendo a azitromicina de segunda linha, como já foi dito também, e neste caso devem ser tratados os parceiros dos últimos 6 meses, baseando-nos no mesmo esquema de tratamento. É importante referir que, caso se tenha realizado este rastreio numa criança pré-pubre, por exemplo, no caso de uma suspeita de um abuso sexual, os antibióticos a usar são diferentes, em função do peso da criança. Relativamente ao tratamento das grávidas que testam positivo no rastreio, a primeira linha é a azitromicina 1 grama em toma única, e como segunda linha temos a amoxiciclina. Claro que, à partida, neste teste, vamos ter uma resposta da Neisseria e da Chlamydia ao mesmo tempo, portanto vamos saber qual delas é positiva ou se são as duas, mas se por acaso tivesse sido feito só a pesquisa de Chlamydia por PCR e não soubermos o estado de infecção por Neisseria, devemos tratar pensando que a pessoa pode estar infectada por ambas. Claro que estes resultados positivos são uma oportunidade para rastrear outras infecções sexualmente transmissíveis, deve ser sempre pesquisado o HIV e a sífilis. Relativamente às hepatites B e C, as orientações discrepam relativamente à Neisseria ou à Chlamydia, sendo que as guidelines europeias recomendam testar estas doenças perante um resultado positivo de Neisseria, enquanto que para a Chlamydia, cujas guidelines são de 2025, não é mencionado esta pesquisa. Relativamente ao herpes e à tricomonas, devem ser pesquisadas em função de outros fatores de risco. Deve ser sempre realizado um teste de controlo entre 1 a 3 meses após o tratamento, nunca deve ser testado antes de 1 mês, porque ainda pode haver partículas presentes que vão resultar num teste positivo, num falso positivo. E na gravidez deve ser sempre testada ao fim de 4 semanas e 3 meses após o tratamento. Depois, passando ao rastreio da sífilis. Existe uma indicação para rastrear pessoas assintomáticas sexualmente ativas que apresentem um risco acrescido de infecção por sífilis, nomeadamente que tenham infecção por HIV ou outras ISTs diagnosticadas, consumam drogas ilícitas, tenham estado presas, sejam trabalhadores do sexo ou homens que têm sexo com homens. Aqui eu decidi incluir todas as orientações porque podemos ter, e temos pediatras e médicos de medicina geral e familiar na assistência que podem ver também homens, obviamente, rapazes e pessoas adultas. O teste a realizar é preferencialmente os testes treponémicos, embora também se possa pesquisar com testes não treponémicos, que têm mais falsos positivos e por isso devem ser sempre confirmados depois com um teste treponémico, e a sua periodicidade é em função da presença de outros fatores de risco. Relativamente a outras infecções sexualmente transmissíveis, trouxe-vos aqui as recomendações europeias, sempre que elas estavam disponíveis, exceto para a tricomonas, que são as recomendações americanas. Então, para o HIV, está indicado rastrear todas as pessoas sexualmente ativas que recorram a uma consulta ou uma clínica de infecções sexualmente transmissíveis, neste regime de opt-out, ou seja, deve ser oferecida a toda a gente, a não ser que elas recusem. E sempre que, noutro âmbito, numa consulta de adolescência ou de ginecologia,
seja requisitado este rastreio. Também na presença de outra infecção sexualmente transmissível, que tenha sido diagnosticada, no consumo de drogas injetáveis, vítimas de abuso sexual, quando há múltiplos parceiros sexuais ocasionais, quando há parceiros sexuais de HIV positivo ou que vêm de países de risco. Relativamente ao herpes, deve ser testado, segundo as novas orientações de 2024, em todas as grávidas cujo parceiro tem história prévia de herpes genital e também todas as pessoas que tenham parceiros com herpes genital e que pretendam evitar a sua transmissão, uma vez que é possível fazer uma terapêutica profilática, no fundo. Relativamente à tricomonas, deve ser considerada rastrear em mulheres com múltiplos parceiros que consumam drogas ilícitas, tenham outro diagnóstico de infecção, entre outros fatores de risco. Depois, falando na hepatite B, e as guidelines estão mais viradas para o âmbito de clínicas ou consulta de infecção sexualmente transmissível, destacar aqui principalmente as pessoas provenientes de países de risco. Como podem ver nesta tabela, todos os países africanos são fatores de risco para hepatite B, entre outros fatores de risco que são semelhantes às outras infecções, e o mesmo se passa com a hepatite C. Portanto, pessoas provenientes de países de risco, consumo de drogas injetáveis, trabalhadores do sexo já estiveram presos, é sempre mais ou menos na mesma linha dos fatores de risco para este tipo de infecções. Por fim, gostava de vos falar um pouco de um estudo que levámos a cabo no nosso serviço, um trabalho realizado pela doutora Mariana Araújo, infecções sexualmente transmissíveis nas adolescentes portuguesas, vale a pena rastrear, que irá ser apresentado no próximo Congresso da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Eu gostava de vos apresentar uns resultados preliminares porque mostram uma pequena amostra da nossa população, mas que acho que é bastante surpreendente os resultados que obtivemos. Então, foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, entre maio de 2022, quando a consulta foi fundada, e março de 2025. Incluímos todas as jovens com 21 anos ou menos que já tivessem iniciado atividade sexual, que estivessem assintomáticas, fossem seguidas nesta consulta e que foram submetidas ao rastreio oportunista de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorreia através de testes de amplificação de ácidos nucleicos. E excluímos aquelas que tinham tido um diagnóstico de DIP há menos de um ano. Num universo de 652 consultas, realizaram-se 100 rastreios. As adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 21 anos, e aqui à direita podem ver os motivos principais de consulta, principalmente contracepção e alterações da menstruação. Então, encontramos 16 casos positivos, 14 infecções por clamídia, uma por Neisseria e uma por clamídia e Neisseria em simultâneo, portanto uma taxa de detecção de 16%, sendo que o número necessário para diagnosticar uma destas infecções foi de 6, que é um número bastante baixo. Também quisemos ver o que é que aconteceu depois deste diagnóstico, e então, destas 16 infecções, 11 realizaram testes de controle, 2 delas não, porque são diagnósticos recentes, que ainda não fizeram o novo teste, e 3 foram perdidas para follow-up. O intervalo entre o teste de controle, entre o tratamento e o teste de controle, foi de 1 a 7 meses, principalmente por este período mais longo por adiamentos da consulta por parte da adolescente, e obtivemos uma taxa de cura bastante alta para estas infecções e uma excelente adesão à terapêutica. Depois aproveitámos também para avaliar se tinham sido diagnosticadas outras infecções sexualmente transmissíveis na sequência deste rastreio positivo, e identificámos um caso de sífilis latente tardia, mas nenhum caso de HIV ou hepatite B.
estes resultados pelo menos mostram-nos que se calhar nestas adolescentes conseguimos evitar uma DIP no futuro, e este caso de sífilis, ao ser detectado e tratado, também permitiu, esperemos, não é, evitar as complicações da sífilis terciária ou da neurosífilis, que já vão ouvir falar daqui a pouco. Obrigada. Muito obrigada, doutora Rita. É um estudo muito interessante e que todos podemos vê-lo com mais detalhe neste congresso agora bem breve, não é? Muito bem. Temos também já aqui algumas questões. De facto, este tema do rastreio das ISTs é extremamente importante, como disse a doutora Rita, é cada vez mais prevalente, enfim, com impacto, não é, do ponto de vista funcional, importante no futuro. E, portanto, se nós pudermos, enfim, prevenir, não é de todo o nosso interesse. Então, temos aqui algumas questões, passo então a colocá-las. Portanto, caso teste positivo para Neisseria, mas clamídia negativa, faz sentido à mesma fazer azitromicina? Portanto, questiona se faz sentido fazer azitromicina se for apenas a Neisseria positiva, mas a clamídia for negativa. Pronto, é isso. Segundo as recomendações mais recentes da IUSTI, que é a organização que emite as recomendações europeias e na qual o ECDC se baseia, sim, deve-se associar a azitromicina à ceftriaxona para evitar o aparecimento de resistências da Neisseria às cefalosporinas. Depois aqui uma pergunta, qual é o interesse de fazer rastreio ao herpes? E se assim é, como é que se faz? Pronto, é só naqueles casos em que eu falei, portanto não é um rastreio universal. Nas grávidas, porque sabemos que a infecção por herpes durante a gravidez pode ter consequências e não só no decorrer da gravidez, mas essencialmente na altura do parto, e pode às vezes até, por estar ativo, motivar um parto por cesariana que seria evitável. E esta pesquisa é feita serologicamente, portanto, através dos anticorpos do herpes. Não é uma pesquisa por estudado. E depois existe, de facto, pronto, as recomendações americanas, europeias, e depois existe a realidade que se vai fazendo no nosso país e em alguns países. Pronto, e nós, de facto, sabemos que o rastreio do herpes na grávida não é uma realidade, não é? Portanto, isto depois também levanta aqui algumas questões de várias sociedades que têm opiniões um bocadinho diferentes. Poderá fazer sentido ou não, não é? Estas recomendações europeias são bastante recentes, são de 2024, se calhar também ainda não houve tempo para que as sociedades dos vários países poderem também basear-se nelas e emitir as suas próprias recomendações. Eu tentei apresentar o que havia de mais atualizado. Claro. Também muito pertinente, que eu acho que levanta muitas dúvidas, que é quando fazemos um painel de agentes do ponto de vista de rastreio e vem apenas o micoplasma positivo, como é que valorizamos, quando é que tratamos e como é que o devemos tratar? Exatamente, isso é uma ótima questão. Efetivamente, o micoplasma não deve ser pedido, nem o ureaplasma, num contexto de rastreio, porque muitas vezes vamos ter resultados positivos que não vamos saber interpretar. Já houve muitos estudos que tentaram atribuir a patogenicidade a estes micro-organismos, e só em alguns casos de doença inflamatória pélvica é que, quando os outros agentes são negativos, se pensa que o micoplasma e o ureaplasma possam estar na base destas infecções e ser a sua causa. Portanto, quando surge num resultado de rastreio em que a pessoa é assintomática, não deve ser tratado. Quando se fez o teste porque a pessoa se queixava de um corrimento com cheiro desagradável ou disúria ou outras queixas para as quais não encontramos outra causa, quase como diagnóstico de exclusão, aí sim podemos tratar.
deve ser tratado com doxiciclina e moxifloxacina associada. Pois devemos rastrear HIV e sífilis a todas as adolescentes que tenham testado positivo para clamídia? Sim, devemos. Uhum. Depois aqui uma pergunta, pronto, lá está, aquilo que nós falávamos, não é, do que uma coisa é o que dizem as guidelines, nomeadamente, enfim, americanas, e aquilo que se passa na nossa realidade, porque há aqui uma colega que pergunta, fazem rastreios de clamídia a todas as grávidas na vossa consulta de obstetrícia? Não, isso ainda não está Não. implementado no nosso protocolo, embora gostássemos de o atualizar num futuro próximo. Pois, Enquanto as uma última adolescentes, pergunta, até porque não nos queremos alongar muito, e lá está, novamente, fica comprometido que as que não foram respondidas irão ser respondidas depois por e-mail, enviem-nos para nós depois sabermos a quem é que devemos de responder. É necessário um consentimento do progenitor para fazer rastreio de HIV? Eu penso que esta pergunta está a ser feita no sentido de uma adolescente em que é feito um rastreio das ISTs, dá positivo e depois tem que fazer um rastreio de outras doenças como os HIVs. Mas quer dizer, à partida, e aqui o consentimento tanto faria sentido para o HIV como aquele que já foi realizado, não é? Portanto, acho que a pergunta se calhar até já foi respondida, mas Rita, por favor. eu acho que o mais importante nisto é nós quando realizamos este rastreio, e isso também é uma maneira de depois conseguirmos a melhor adesão à terapêutica, é explicar à adolescente e explicar aos pais porque é que o estamos a fazer e quais é que são os benefícios que podemos obter com ele. E acho que se as pessoas estiverem informadas e perceberem que nós só queremos ajudar, não queremos sinalizar ninguém, só queremos identificar uma infecção o mais depressa possível e tratá-la antes que tenha as suas complicações, os pais e os adolescentes aceitam muito bem estas situações. Acho que eu não tenho a certeza absoluta em termos legais se é preciso ou não pedir um consentimento, mas acho que deve ser sempre discutido com os pais, mesmo este diagnóstico, e o tratamento, porque muitas vezes o número de contacto que nós temos para ligar depois é dos pais, nem é das adolescentes. Eu vou só fazer aqui uma última pergunta, porque acho que é importante para ficar mesmo esclarecido, que é, relativamente ao teste de cura, tinha a ideia, quando o tratamento é feito, de primeira linha, não é necessário, exceto se fossem grávidas, infecções complicadas, persistência de sintomas ou terapêuticas de segunda e terceira linha. Porque, segundo o que eu percebi na apresentação, recomendam a fazer a todos. Portanto, só para ficar mesmo esclarecido relativamente ao teste de cura. Nós recomendamos fazer a todos porque haver fatores de risco para estas infecções já é um motivo para, e não só os fatores de risco, mas não haver uma boa adesão à terapêutica é também uma indicação para fazer teste de cura. E nas adolescentes sabemos que pode ser mais difícil cumprir a terapêutica, daí acho que faz mais sentido recomendar a toda a gente e fazer sempre o teste de cura. Uhum. Até porque no vosso, tive a oportunidade pronto, de falar com a doutora Rita sobre o estudo que fizeram e uma das doentes, penso que não, teve um teste de cura que não foi, portanto, que manteve a infecção e teve a ver até com a adesão à terapêutica, não foi, Rita, por favor, só para esclarecer, portanto, esta questão, nós até podemos tratar com aquele que é o tratamento adequado, mas se não fizermos o teste de cura e se a adolescente ou o parceiro não tiverem feito um tratamento, não tiverem tido uma boa adesão à terapêutica, a rapariga e o rapaz não ficaram adequadamente tratados e nós não fazendo o teste de cura também não vamos ter a certeza disso, não é? Exatamente, foi um caso em que o teste de controle veio positivo, porque o parceiro, depois apurámos que o parceiro não tinha feito a terapêutica e tinha havido um novo contacto sexual entre ambos. Exato, portanto, só para criar aqui esta pequena chega relativamente aos testes. Muito obrigada, doutora Rita. Rapidamente, antes de passarmos à próxima apresentação, ao certificado de participação. No final do webinar, portanto, quem esteve connosco, irá ser enviado um e-mail para o e-mail de inscrição com o formulário que deve ser preenchido com os vossos dados, para que depois, então, possa ser enviado o certificado de participação, está bem? Portanto, quem está aqui connosco live irá depois receber este e-mail que devem, então, preencher para depois receber o certificado, está bem? Depois, posteriormente, também vai ser enviado o link do vídeo, só para esclarecer aqui uma questão que também foi colocada. Então vamos passar agora
doutora Mariana Beja, interna de 6º ano também da ULS Lisboa Ocidental, que nos vai falar sobre sífilis. Portanto, a clamídia e a Neisseria são muito faladas e a sua relevância é mais do que óbvia, mas de facto a sífilis tem vindo a crescer, não é? Nomeadamente nas adolescentes nos últimos anos, e daí o nosso painel de participantes, de palestrantes, ter achado que faria todo sentido esta última palestra, debater-se um bocadinho mais sobre esta doença, sobre a sífilis. E portanto, sem mais demoras, passo a palavra à nossa colega, a doutora Mariana Beja. Mariana, depois peço só que não se esqueça de ativar o seu som, está bem? Obrigada. Boa noite. Antes de mais, também queria agradecer a oportunidade de apresentar este tema aqui. E então vou falar um bocadinho sobre a infecção por sífilis. A sífilis. Como sabemos, é uma doença sistémica causada pelo treponema pálido, que se transmite maioritariamente por via sexual, através do contacto com as lesões ou secreções contaminadas. Pode ocorrer também transmissão vertical, principalmente a partir das 14 semanas de gestação, e sabemos que o risco de infecção fetal aumenta à medida que a gravidez progride e que ocorre um risco de transmissão maior na presença de sífilis primária ou secundária. Raramente pode também surgir transmissão hematogénica. Tal como a doutora Tânia referiu, a pertinência desta sessão é pelos casos confirmados de sífilis que têm vindo a aumentar nos últimos anos, e em 2023 foram confirmados 41.000 casos de sífilis na Europa e surgiu aqui um aumento de 13% face ao ano anterior. E a sífilis, então, tem uma maior prevalência nestas duas faixas etárias, nomeadamente em jovens entre os 25 e os 34 anos e com mais de 45 anos. Em cerca de 12% dos casos foram diagnosticadas sífilis em jovens entre os 15 e os 24 anos. E tal como acontecia na clamídia e na Neisseria, a sífilis também é uma doença de notificação obrigatória. Relativamente ao curso da doença, aquilo que se sabe e depois do contacto das lesões contaminadas, acaba por surgir a infecção primária, não é? A lesão primária, que é aqui uma úlcera indolor, que depois ocorre a regressão desta própria lesão e na ausência de tratamento, em 25% dos casos, pode surgir a presença de sintomatologia secundária, que depois também ocorre regressão das próprias lesões e em cerca de 25 a 40% dos casos, após 15 a 30 anos da infecção primária, pode surgir mesmo sintomatologia de sífilis terciária. Portanto, podemos dividir a sífilis em duas grandes fases, uma fase precoce, que inclui a sífilis primária, secundária e a fase latente precoce, que é aqui um período em que a mulher se encontra assintomática, mas cujo diagnóstico pode ser realizado através dos testes serológicos, e que é aqui uma infecção assintomática que é adquirida nos primeiros 12 meses de infecção primária, após a infecção primária. E depois podemos também ter uma fase tardia, que inclui a fase latente tardia e a sífilis terciária. Portanto, surge aqui um período de incubação de cerca de 3 semanas e depois o aparecimento da lesão cancroide no local de inoculação, que se caracteriza pela presença de uma úlcera única e indolor, com margens elevadas e duras, com uma base granular não exudativa e principalmente surge nos órgãos genitais. Importante aqui referir que, embora seja uma úlcera característica, é importante fazer o diagnóstico diferencial com outras úlceras genitais, e acabei por reforçar aqui neste quadro os 4 diagnósticos mais frequentes nesta faixa etária, nomeadamente das adolescentes. Associado à úlcera, podem surgir adenopatias regionais, bilaterais e indolores, e podem também aparecer lesões múltiplas em imunodeprimidos. Tal como eu referi, pode ocorrer a regressão espontânea em 3 a 6 semanas. Em 25% dos casos de sífilis não tratada,
2 a 8 semanas após a infecção primária, pode surgir a sífilis secundária, que se caracteriza por a presença de sintomas sistémicos inespecíficos, nomeadamente a presença de febre, mialgias, cefaleias, uma erupção cutânea maculopapular, que é não pruriginosa e que afeta o tronco e as extremidades, afetando a palma das mãos e as plantas dos pés. Erupções braquiçadas na mucosa oral e língua ou a presença de condilomata lata na região oral ou períneo. E tal como acontecia na sífilis primária, também ocorre regressão espontânea destas mesmas lesões. Por último, em 25 a 40% dos casos de sífilis não tratada, 15 a 30 anos após a infecção primária, pode surgir sintomas de sífilis terciária, que se caracteriza pela presença de lesões cardiovasculares, de gomas, que são lesões granulomatosas, nodulares da pele e tecidos subcutâneos, e envolvimento do sistema nervoso central. O diagnóstico de sífilis acaba por ocorrer através de testes serológicos e temos aqui dois grandes tipos de testes: os testes não troponémicos, que são utilizados no rastreio e na monitorização da resposta ao tratamento, detectam anticorpos não específicos e, portanto, acabam por ter uma menor especificidade e sensibilidade, e por serem testes quantitativos, acabam por serem expressos em titulação. Os testes troponémicos são testes de confirmação de sífilis, detectam anticorpos específicos, têm uma maior sensibilidade e especificidade face aos anteriores e permanecem positivos durante toda a vida em cerca de 85% dos casos. Existem dois grandes tipos de algoritmos no diagnóstico serológico de sífilis: o tradicional, que utiliza inicialmente um teste não troponémico, que depois, se o resultado vier positivo, devemos sempre fazer um teste troponémico para confirmar o próprio diagnóstico, ou então podemos utilizar um algoritmo reverso, que é hoje em dia mais utilizado em vários países na Europa, e muitas vezes em mulheres assintomáticas, que utiliza os testes troponémicos inicialmente, e se o resultado for positivo e na ausência de tratamento prévio, deve ser na presença, desculpem, de tratamento prévio, devemos também confirmar a infecção ativa ou uma reinfecção pelo próprio micro-organismo através de testes não troponémicos. O tratamento, aquilo que está preconizado é através da administração de penicilina benzatídica, é sem dúvida o tratamento de primeira linha, e no caso da fase precoce, ou seja, que inclui a sífilis primária, secundária ou a fase latente precoce, aquilo que está preconizado é a administração de 2,4 milhões de unidades em dose única. Se tivermos perante uma sífilis terciária ou fase latente tardia, ou então na doença cuja duração é desconhecida, aquilo que deve ser utilizado é 2,4 milhões de unidades, até cumprir 3 administrações, com um intervalo de uma semana entre administrações. Embora existam esquemas de segunda linha, de acordo com as guidelines americanas e europeias, o tratamento com penicilina deve ser preconizado na presença de neurosífilis, sífilis congénita ou sífilis na gravidez, uma vez que aqui, nestas situações, os esquemas alternativos não estão preconizados. E nestes casos, nas mulheres que têm alergia à própria penicilina, aquilo que deve ser promovido é uma desensibilização oral ou endovenosa em ambiente hospitalar. E tal como acontecia em outras infecções sexualmente transmissíveis, a própria notificação e tratamento dos parceiros sexuais deve ser também fomentado. Relativamente ao próprio seguimento, a avaliação clínica e serológica deve ser realizada com os testes não troponémicos, e a própria vigilância vai depender do estadio da doença onde foi feito o diagnóstico. Portanto, se tivermos uma sífilis precoce, e aquilo que indicam as guidelines europeias é que deve haver uma avaliação ao fim de 1 mês, 3, 6 e 12 meses, mas se tivermos uma sífilis tardia, devemos prolongar a vigilância e cumpri-la até 24 meses, uma vez que sabemos que o próprio tratamento, ou seja, pode haver aqui uma redução dos próprios títulos com um período mais prolongado.
A resposta serológica deve ter como base o título em D1 de tratamento, isto é muito importante, portanto, sempre que vamos iniciar o tratamento de sífilis, devemos realizar um exame serológico para ver o título em D1 de tratamento e devemos sempre utilizar ao longo do seguimento o mesmo teste não troponémico e, idealmente, no mesmo laboratório. E dizemos que a resposta é adequada quando ocorre uma descida de mais de 4 vezes o título, e isto é mais frequente em mulheres jovens, com o título basal elevado e na presença de sífilis precoce. Relativamente ao próprio seguimento, acabámos por referir o que devemos fazer aqui nesta tabela resumo. Portanto, se tivermos um título negativo a qualquer momento do próprio seguimento, dizemos que houve uma cura da própria infecção e, portanto, podemos parar o seguimento, excepto, claro, se houver fatores de risco para uma possível reinfecção. Se o título aumentar a qualquer momento, devemos confirmar este diagnóstico após 2 semanas e, se mantivermos o aumento do próprio título, devemos referir que houve aqui uma falência de tratamento. Se no final do período de vigilância o título se mantiver positivo, mas ocorrer uma descida de mais de 4 vezes o título, aquilo que está preconizado é manter uma vigilância no mínimo anual ou então mais cedo, a cada 3 meses, se tivermos uma população de risco para uma possível reinfecção. Se o título for positivo e houver uma descida de menos 4 vezes o título, mas cujo título basal, portanto, em D1 de tratamento, for superior a 1/8, ou seja, um título elevado, dizemos também que ocorreu uma falência de tratamento. No entanto, se na presença de um título positivo e na descida de menos de 4 vezes o título, cujo diagnóstico, o título basal for inferior a 1/8, ou seja, existiu aqui uma persistência de títulos baixos de testes não troponémicos, é razoável manter a vigilância a cada 6 meses, desculpem, e se o título se mantiver estável, podemos mesmo suspender o seguimento de acordo com as guidelines europeias. Por último, aquilo que dizemos, a ausência de resposta ao tratamento ocorre quando existe persistência de sintomas e sinais, quando ocorre um aumento do título do teste não troponémico, confirmado após 2 semanas, e quando ocorre uma descida de menos 4 vezes o título, principalmente se o título basal for superior a 1/8. Isto pode acontecer por uma possível reinfecção, por uma fraca adesão ao tratamento, utilização de regime alternativo, um doente imunodeprimido ou quando ocorreu uma neurosífilis não diagnosticada. E nestas situações, aquilo que está preconizado é realizar um teste de HIV, excluir a presença de neurosífilis, avaliando sinais e sintomas de patologia neurológica e excluindo a neurosífilis, aquilo que está preconizado é repetir o esquema de sífilis tardia, portanto, a administração da penicilina até 3 tomas e, posteriormente, manter a vigilância a cada 6 meses nestas situações. Obrigada. Muito obrigada. Exato. Muito obrigada, Sra. Mariana. Portanto, realmente aqui, nesta apresentação nós ouvimos falar muito, mas de facto a realidade no nosso dia a dia na consulta é cada vez também maior, não é? Portanto, é muito importante termos isto presente e também ressalvar aquilo que a Sra. Mariana de facto também ressalvou, que é o facto de nós termos que fazer as coletas serológicas no D1 de tratamento, ou seja, muitas vezes falham, né? Nós percebemos que temos uma serologia positiva, convocamos as senhoras para iniciar tratamento e não repetimos no dia do tratamento, e depois a verdade é que os títulos de referência são relativamente ao D1 de tratamento. Portanto, só deixar aqui esta ressalva que a própria doutora Mariana também acabou por enfatizar na sua apresentação. Então aqui escolhi algumas perguntas. Há aqui uma pergunta pertinente: qual é a vantagem de rastrear com testes troponémicos e, portanto, qual será a vantagem de fazer o algoritmo inverso do ponto de vista de diagnóstico? Pronto, e isto tem em conta, tal como a doutora Rita referiu, a possibilidade de termos falsos positivos associados à presença se utilizarmos um teste não troponémico. Portanto, aqui utilizando o teste troponémico,
vamos acabar por colmatar um bocadinho essa preocupação do falso positivo. Portanto, se o teste troponémico inicialmente vier negativo, uma vez que é também ele que acaba por se tornar positivo o mais precoce, não é? Durante o curso da doença, se ele for negativo, acabamos por ficar seguros na ausência pronto, de sintomatologia muito característica. Depois, claro, se tivermos a presença de um teste troponémico positivo e se a senhora não tiver realizado no passado qualquer tratamento, aí já está preconizado promover o próprio tratamento, mas também fazer sempre a avaliação com o teste troponémico no próprio D1 de tratamento para depois conseguirmos avaliar a própria eficácia do tratamento e vigilância, tal como eu referi. Não Mas sei aqui se respondi à a questão. pergunta se o tratamento é o mesmo na grávida, eu penso que a doutora Mariana até falou que na grávida não haveria aqui grande espaço para as terapêuticas alternativas, portanto o tratamento é a penicilina, não é? Depois, qual seria o tratamento aplicável ao parceiro em caso de VDRL positivo na mulher? Sim, aquilo que está preconizado é que o tratamento vai ter em conta o próprio momento da infecção, não é? Se tivermos um contacto nos últimos 90 dias, numa mulher diagnosticada com sífilis primária, aquilo que devemos preconizar é um tratamento tendo em conta o esquema de sífilis precoce, portanto, a administração única da penicilina. No fundo, acaba por ser semelhante ao tratamento aplicado Sim. na mulher, de uma forma muito prática. Muito bem, aqui relativamente ao caso de sífilis, à ação de sífilis vivo, não temos assim mais questões, portanto, resta-me agradecer muito, doutora Mariana, obrigada pela palavra aqui deste tema. Vamos então terminar o nosso webinar para os 216 participantes que ainda se encontram connosco no final desta jornada. Vamos só aqui rapidamente, deixem-me só compartilhar a minha tela. Eu penso que já está. Portanto, muito obrigada a todos, obrigada a todos os presentes que estiveram connosco, obrigada mais uma vez, doutor João, doutora Rita e doutora Mariana, pela vossa colaboração. E estamos sempre disponíveis para colaborar no futuro, não é? Quem se interessa pela infância e a adolescência, acho que temos sempre espaço para novos encontros, novas discussões e novas parcerias no futuro. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Só relembrar, e há pouco houve uma questão neste seguimento, então muito rápido, já falei nisto, vai ser enviado um questionário para o vosso e-mail para poderem preencher, para que depois possam receber o certificado de participação, sendo que depois também vai ser enviado então o link de acesso ao vídeo. Se por acaso alguém não recebeu os certificados ou os links de webinars anteriores dos quais tenham inscrito, porque nós temos essa informação, podem sempre também mandar para o nosso e-mail. Está bem, energia.spg@gmail.com. As tais perguntas que não foram respondidas, peço então que também sejam enviadas para que possamos em equipa responder e para que não restem quaisquer dúvidas. E resta-me então lançar o repto para o nosso próximo webinar, está bem? Ele está previsto para setembro, ainda não tem dia definido, mas irá ser divulgado atempadamente e iremos abordar a patologia mamária na infância e adolescência. Vamos abordar a patologia mamária aqui de algumas formas, estamos já a projetar a forma como o vamos fazer e a equipa e os colegas que vão colaborar connosco também, mas deixamos isto para setembro, depois das férias de todos, para que nos possamos encontrar aqui novamente para termos mais um momento de partilha e de formação nesta que é a área da infância e a adolescência. Portanto, a todos, muito obrigada e até à próxima. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.